Saúdo todos com a paz do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos. Nós vamos fazer uma leitura no Salmo de número 147. E eu vou fazer a minha leitura aqui, como de costume, na nova tradução da linguagem de hoje. Nos diz assim o texto bíblico. É bom cantar louvores ao nosso Deus. É agradável e certo louvá-lo. O Senhor Deus está construindo de novo Jerusalém e Ele está trazendo de volta o seu povo. Ele foi levado como prisioneiro para outro país. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Foi Ele quem resolveu quantas estrelas deviam existir e chamam cada um pelo nome. Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso, a sua sabedoria não pode ser medida. O Senhor Deus levanta os humildes, mas esmaga os maus no chão. Cantem hinos de louvor ao Senhor, toquem músicas na lira em louvor ao nosso Deus. Ele cobre de nuvens o céu, manda cair chuva na terra e faz crescer grama nas montanhas. Ele dá de comer aos animais e alimenta os filhos dos corvos quando eles pedem. O que agrada a Deus não são cavalos fortes nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Louvem o Senhor, ó Jerusalém, louvem o seu Deus, ó Sião. Pois ele reforça os portões da cidade e abençoa o seu povo que mora ali. Ele conserva a paz nas fronteiras e alimenta o povo com o melhor trigo. O Senhor dá uma ordem e ela chega depressa, aonde Ele quer. Ele faz cair neve tão grossa como a lã e espalha a geada como pó. Ele cria chuva de pedra, gelo em pedaços, ninguém suporta o frio que Ele manda. Então Ele dá uma ordem e o gelo se derrete, manda o vento soprar e as águas correm. O Senhor anuncia a sua mensagem aos descendentes de Jacó e dá suas ordens e leis ao povo de Israel. Ele não fez assim com nenhuma outra nação. As outras nações não conhecem as suas leis. Então, esse salmo aqui é um salmo de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Linda, linda mensagem. Então, relembrando um pouquinho aí, na aula passada, nós falamos do capítulo 34, 35 e fomos até o 36 no versículo 23. Então, só relembrando, nós estamos naquela parte agora que quem é o orador, vamos falar assim, quem está com direito de palavra, quem está fazendo o discurso é Eliú. Então, no capítulo 34, nós vemos Eliú justificando a Deus. No capítulo 35, nós vimos ele falando que Deus não ouve os aflitos, porque esses não têm fé. E no capítulo 36, defendendo que no sofrer do homem, Deus lhe visa o bem. Tá? Então, nós vamos continuar agora do capítulo 36, a partir do versículo 24, que ele entra num novo tema. Tá? Então, até o versículo 23 era outro tema, por isso que a gente abordou até lá. E agora o capítulo 24, do versículo 24 até o 33, finalizando esse capítulo 36, e entrando no 37, a temática vai ser essa: Eliú exaltando a majestade de Deus. Tá? Então, nos versículos 24 a 29, nós vemos lá uma frase lá: lembra-te, engrandece a obra dele. Tá? Eliú, se a gente colocar vamos fazer um comparativo, tá? Então vamos comparar agora Eliú com aqueles outros três amigos de Jó, né? Vezes três, aqueles outros três amigos dele. Nós vemos um discurso de Eliú muito consistente, com vamos falar assim, algumas verdades muito bem alicerçadas, muito interessantes. E Eliú, vamos sempre ter em mente aquilo que a gente já comentou, né, como
alguém ali que está trazendo tá tendo a sua parte como orador, mas podemos até falar como a gente, lembrando dos tempos que nós estudamos ali, reis, como um profeta, porque ele está proferindo uma mensagem, e o que vai ser bastante um costume que nós vamos observar quando nós estivermos, vamos falar assim, avançados, estivermos nessa parte final aqui do discurso do Senhor, que começa no capítulo 38. Nós vamos ver muitas considerações, nós vamos poder criar um link, igual a gente já está criando aqui, desde aqui a gente já está criando esse link, que temas que Eliú está trazendo, eles vão ser explorados, vão ser reforçados pelo próprio Senhor quando ele estiver falando com Jó. Tá? Então, muitas das palavras de Eliú, elas são muito, vamos usar um termo assim, muito certeiras, muito bem alicerçadas. Tá? Então, a ideia que Eliú traz agora é que Jó deveria mudar de patamar. No patamar de que sentido? Em vez de direção, vamos falar assim, olha, em vez de você ir nessa direção de corrigir o mestre, de corrigir a Deus, né, com essa sua visão, vamos falar assim, limitada, eu te aconselho você seguir esse outro caminho, tá? O caminho de prestar louvor, honras ao nosso Deus, né? Como a linguagem, muitos hinos que nós cantamos, né? Ao Criador de todas as coisas, tá? Então, Eliú, ele vai utilizar elementos da natureza para exemplificar, para linkar, para dar uma ideia sobre esse poder e majestade de Deus. Então, o primeiro elemento que ele vai ilustrar aqui é nuvens e trovões, tá? São os primeiros elementos aí que ele usa como para auxiliar ele nessa ideia aqui que ele quer falar do poder e da majestade, para ele caracterizar o poder e a majestade de Deus. E aí, ele, vamos falar assim, para que fique bem claro, seja uma referência muito forte para os seus ouvintes, o que Eliú ele dá um elemento, ele reforça agora a ideia do poder que a gente está falando, tá? E agora ele pega dois aspectos, vamos falar assim, dois elementos tantos distintos, mas ele quer ilustrar o poder de Deus nesses elementos distintos. Ele fala do relâmpago, tá? Então o que ele fala? Olha, vamos falar numa linguagem popular, olha como é engraçado, como é grande, como é misterioso, como é algo muito, muito mais abrangente e talvez até um pouco difícil do nosso entendimento. Veja o relâmpago, veja o mar, veja o fundo do mar. O relâmpago, quando e essa figura aqui, muito bonita, ele fala, veja o relâmpago, olha, ele clareou tudo aqui. Ele tocou lá das nuvens e a gente vê aqui claramente ele tocando no mar. Mas agora, veja o fundo do mar. Ele continua escuro. Tá? Então, assim, são dois elementos distintos. Estamos falando do relâmpago, estamos falando do mar, estamos falando que o relâmpago, então, ele tem essa vamos falar assim, majestade toda, mas ele até toca no mar, tal, mas assim, ele não alcança o fundo do mar. Lá vai continuar escuro, tá? Então ele usa essas ideias aqui para justamente
ampliar o poder, a majestade de Deus. E outro comparativo que ele faz no versículo 32 é o controle de Deus sobre esses elementos. Tá? Então ele fala que Deus, como agora aqui, a gente tem algumas situações da Bíblia, como por exemplo agora a gente está citando elementos da natureza, mas existem algumas situações que Deus, que o próprio Jesus, né, agora vamos avançar um pouquinho no Novo Testamento, tá? Quando a gente está lá no Novo Testamento, a gente está falando da figura, estamos falando do papel de Jesus Cristo, e a gente vai ver em algumas passagens Jesus Cristo, né, pelo apóstolo Paulo ali, ele sendo associado, fazendo uma referência como um advogado que intercede por nós. Tá? Então, muitas vezes, no decorrer da Bíblia, nós vamos ver esse tipo de comparação. Tá? Por exemplo, aqui um exemplo clássico, lá no Novo Testamento, Jesus Cristo ele vai ter esse papel, né, do intercessor, do advogado. Tá? Aqui no comecinho da história bíblica, vamos falar assim, do Velho Testamento, né, não tanto só no comecinho ali, mas ao decorrer, muitas vezes Deus ali, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e Abraão, ele ganha uma qualificação, um exemplo particular. Então aqui ele está sendo associado a um guerreiro, tá? Esse guerreiro, agora mesclando que é o criador, é o que tem o controle sobre a natureza, até o ponto que ele tem o poder de proibir a tempestade, mas também ele é o agente que ordena que, aqui como, né, nessa cadê a minha canetinha aqui? Como esse comparativo aqui, como um guerreiro que tem à sua disposição uma flecha, tá? E ele pode arremessar ali os relâmpagos com a sua mão. Tá? Então é essa a ideia aqui que faz esse paralelo a uma atribuição de Deus como guerreiro, então que ele como se fosse um guerreiro ali com arco e flecha, ele dispara os relâmpagos, né? Então como se saíssem da mão dele, tá? A ideia principal tá aqui, ó, tá? O que se quer deixar claro? Quer se deixar claro que Deus é quem controla as mudanças do clima, tá? Então, tudo que acontece no clima é uma ação da mão de Deus. Então, todas as mudanças do clima são relacionadas diretamente com a ação do seu Criador, que é Deus. Tá? Então, a natureza ali tá em fúria, enfim, mas ali é a mão de Deus, permissão de Deus ou ação direta de Deus ali. Tá? Então, o que se deixa claro é isso, que Deus era quem controlava as mudanças do clima. Aqui a gente pode até estender um pouco o nosso entendimento, até justificar essa ideia do livro de Jó, de defender isso, porque a gente sabe que naquele tempo, já vimos, era uma comunidade politeísta, então acreditavam, existe o Deus. Lembra uma aula passada que a gente viu que naquelas falas, numa digamos que Jó estava com direito de palavra, ele fala, eu não sou dessa, até usar uma expressão popular aqui que eu lembrei agora, dessa laia que fica jogando beijo para a lua, jogando beijo para o sol. Né? E a gente estudou naquela ocasião que esse nada mais era que uma tradição da época, voltada agora sobre o aspecto de adoração a vários deuses, que era um gesto místico.
tá? Então, uma determinada comunidade, um determinado povo, um determinado grupo de pessoas acreditava em elementos ali da natureza como Deus, Deus do Sol, Deus da Lua. Então, faziam esse gesto, tá? E aí, então, a ideia principal do livro aqui, ao longo aqui, deixa claro que, olha, Deus ele controla as mudanças do clima. Então, se está chovendo, é a mão de Deus. Se o mar tá revolto ali, é Deus. Não é que o Deus do mar é diferente do Deus da lua, o Deus da, vamos exagerar aqui, da floresta. Não, não. Ele tenta desmistificar tudo isso, tá? O controle de todas as mudanças no clima, sol, chuva, geada, é diretamente ligada ao Deus criador dessas coisas. Então ele controla o clima. O versículo 33, tá? Ele talvez esteja relacionado com um provérbio daquela época, tá? No hebraico se tem um pouco de dúvida assim, qual que era a ideia principal desse versículo, tá? A nova tradução da linguagem de hoje, tá? Que é essa abreviação aqui, que vocês têm o costume de ver em algumas aulas, ela traz: o gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que ela vem aí. Tá? Então, na linguagem de hoje dá para entender mais ou menos. Talvez seja um dito popular mesmo, algo que se falava costumeiro lá. Então, aqui no versículo 33, ele acaba sendo repetido esse provérbio. Tá? É uma suposição. Tá? O capítulo 37, igual eu já falei para vocês, é uma continuação então daquele bloco do versículo 36 que nós começamos a estudar a partir do versículo 24 nesta aula, tá? E aí então essa parte aqui do versículo, enfim, o capítulo 37, ele começa com ouvir, tá? Um chamamento ali, como que eu posso falar, uma ideia de atenção, falando, olha, ouvir, prestem atenção, tá? Essa ideia aqui, ela está sendo um pouquinho mais abrangente, tá? Não, quando a gente pega o termo original no hebraico, ela não dá a ideia de uma mensagem dirigida exclusivamente para uma determinada pessoa, tá? Então, assim, a ideia é que aqui não é, esse ouvir aqui não é algo direcionado agora somente para Jó. A ideia desse ouvir aqui é direcionada para todos aqueles ouvintes que estavam presentes naquela ocasião. Evidentemente, muito claro que os amigos de Jó. Tá? Lembre-se a figura de Eliú como alguém ali que tem uma idade inferior do que os três amigos, tá? E por muito tempo ele ficou calado, ele ficou se retorcendo no seu lugar, mas ele não podia avançar por conta de uma tradição da época, por conta que a palavra, a sabedoria estava com os mais velhos, até o ponto que Jó, no seu, vamos falar assim, nas suas tréplicas, ele calou os seus três amigos. E aí Eliú ali, ele falou, olha gente, eu esperei, aguentei calado até agora, mas não dá. Vocês não são sábios, vocês não têm idade mais avançada, e vocês não souberam responder isso, então agora eu vou entrar no circuito e vou fazer as considerações. Tá? Então, essa mensagem dele não é só para Jó, quando ele agora, ao longo desses exercícios que nós vamos ler, esse chamamento, essa exaltação que ele quer deixar claro, ele agora faz isso com os amigos deles que estão ouvindo também, tá? Os três amigos e possivelmente também talvez tinha um outro ouvinte nessa ocasião, enfim, é uma mensagem para algumas pessoas, tá? E aí ele fala que a voz de Deus troveja, tá? Então esse trovejar aqui agora é comparado com um dos animais mais lindos, mais, vamos falar assim, mais respeitosos, o animal mais forte da natureza, tá? Que é o leão, tá? Então tá falando ali que a voz de Deus, ela troveja da mesma forma ali, da mesma intensidade, do mesmo grau de vamos falar assim, de
temor, de potência, do rugido de um leão. Tá? Nos versículos 5 e 7 fala diz. Tá? O que isso aqui tem a ideia? Isso aqui lá no comecinho da história bíblica, em Gênesis, tá? Nós vemos que apenas com uma palavra, tá? Tudo que existe foi formado. Tá? Então aqui um texto claro lá que nós vemos lá em Gênesis, né? Haja luz e houve luz. Tá? E agora, nessa mesma linha do poder da voz de Deus, ele controlava, ele tem a possibilidade de controlar tudo o que ele fez, né? Que isso foi, vamos falar assim, tem um respaldo, tem uma ligação direta com o salmo que nós lemos. Tá? Vamos reler os versículos 15 e 18 da nossa leitura oficial. O Senhor dá uma ordem e ela chega depressa aonde ele quer. Ele faz cair neve tão grossa como a lã e espalageada como pó, e envia chuva de pedra, gelo em pedaços, ninguém suporta o frio que ele manda. Então ele dá uma ordem, novamente, né? O versículo 15 começou falando da ordem, e o versículo 18 aqui finalizando também com uma ordem. Ele dá uma ordem, o gelo se derrete, manda o vento soprar e as águas correm, tá? Então, fala aqui então também dessa parte de Deus controlando tudo com apenas com a sua voz, né? Não que Deus tem que se locomover e vamos falar assim, né? Vamos fazer uma ilustração nossa aqui na figura de uma criança. Deus tem que ir lá e chacoalhar com as mãos a nuvem, não. O comando é via voz. A voz de Deus, ele controla tudo, 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 tá? Nesse versículo também ele fala que Deus usa as tempestades de inverno para selar as mãos dos homens, né? Quem nunca aqui ficou com aquele frio imenso, teve que, né, aquecer a mão no inverno ali, tá? Então a ideia de selar as mãos dos homens é justamente isso, aquele frio que congela as mãos. Qual que é a ideia por trás daquilo? Vamos fazer uma comparação aqui. Toda vez que você vê um arco-íris, qual a primeira coisa que vem na sua mente? Tá? É justamente o que você já estudou lá no tempo de Noé. O pacto que Deus fez, né, com Moisés ali, quando colocou aquele arco-íris. Então hoje, quando nós avistarmos um arco-íris, tá? No subconsciente, automaticamente, embora você não proclame, não fale, você pode falar, que bonito, mas antes de você pensar qualquer coisa, o que já veio na tua mente foi justamente a história de Noé. Veio o pacto que Deus fez, o símbolo, olha, aquilo ele tem um significado, aquele arco-íris. E está baseado na história bíblica, naquela promessa que Deus fez. Tá? Então a ideia aqui desse frio que sela as mãos é a mesma coisa. Olha, Deus é quem controla, tá? O super calor, o super frio, a ponto de selar, congelar as mãos, é uma obra divina de Deus. Nos versículos 8 e 9, tá? Agora Eliú, ele continua, vamos falar assim, essa metáfora, utilizando alguns elementos da natureza. E um dos elementos que é citado aí nos versículos 8 e 9, vamos abrir aqui, vamos ler eu estou agora com a Bíblia de Estudo de Genebra, tá? E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas, das suas recâmeras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Tá? Eu não entendi esse termo aqui. Então, essa aqui é a nossa pergunta para pontuar a presença. Me expliquem o que quer dizer isso aqui, ó, alimária, que nós acabamos de ler nesse texto.
tá bom? E aí ele começa ele vai além, né? E ele fala então que Deus ele guarda, tá? Ele tem então, vamos falar assim, como se fosse um quarto particular, onde ali estão o vento, a neve, a geada, tá? Assim como você está no seu quarto lá, você tá dormindo, você vai lá, dorme. Vou pegar a Liana. A Liana dorme muito tarde, né? Por conta do meu trabalho. Então ela fica, se puder, ela fica até antes de eu ir trabalhar ali. Então vai por volta de 11 horas dormir, mas vai levantar às 7, tá? Então ela fica ali guardada, fica ali no seu quarto, tá? E a ideia aqui do vento, da neve também, ela fica no seu, entre aspas, câmeras, no seu quarto particular. E aí sairá de lá quando Deus der a ordem, tá bom? E aí ela sai, e aí acontece a geada. Mas senão ela está escondidinha lá, ela tá repousando no seu quarto particular. No versículo 10, tá? Eliú ali, então, ele está falando do sopro de Deus, está falando novamente ali desse poder. Estamos lembrando que o tópico aqui da nossa temática aqui que nós estamos vendo nesse capítulo é Eliú exaltando a majestade de Deus. Tá? Então agora ele fala do sopro de Deus, fazendo com que uma geada ela se forma e as águas elas se congelam. Né? Quem nunca viu, seja na TV ou seja em algum lugar que você foi visitar, um lago congelado, as águas congeladas pelo frio. Né? Na TV a gente acaba vendo muito, né? Principalmente ali nesse período do inverno, quando a gente vê ali Santa Catarina, enfim, nós vemos, se eu não me engano, São Joaquim, nós vemos uns lugares que a temperatura ela cai muito. Tá? Imaginem vocês, né? Tentem entrar na história agora, tentem se sendo alguém que está assistindo Eliú falando. Quando Eliú fala essa aqui, ele fala com uma alegria transbordante, tá? Ele usando esse linguajar poético, mas imagine assim ele com um sorriso de orelha a orelha, tá? Ele falando, olha, imagine falando da geada se formando, as águas congelando, mas falando aquilo com uma alegria, com uma satisfação. Essa garotinha que ela está feliz da vida. Tá? Imaginem esse versículo 10, Eliú explanando, tá, sobre esses elementos numa alegria radiante. Tá? Nuvem de sua luz, a gente está falando aí dos relâmpagos, tá? E no versículo 2 usa o termo conselho, tá? Então, o conselho associa-se com Deus como um capitão de uma embarcação, tá? Então, ali, Deus ele planeja, tá? Com habilidade o trajeto das nuvens, tá? Vai para lá, vai para cá, e assim como um capitão ali, o barco ele está seguindo nessa direção, e vamos imaginar que em um dado momento ele precisa fazer isso, ele não faz sozinho, tá? Ele está seguindo, ele está atendendo a um comando, que nesse caso é o comando de um capitão no barco que está comandando o leme da embarcação. Tá? Então aqui é a mesma coisa, tá? É como então as nuvens ali elas são comandadas, obedecem o conselho, as ordens de Deus, da mesma maneira que um capitão ali ele está planejando, ele está direcionando o trajeto com uma habilidade fora de série. Tá? Então é essa a ideia do versículo de número 12. Tá? Nos versículos 3 a 17, nós vemos ali uma explicação, tá?
o porquê das tempestades. Tá? Então, as tempestades ela pode ter 3 aspectos fundamentais, lá explicativos. Tá? Castigo pela perversidade das pessoas. Então, a gente pode pensar numa tempestade como, olha, tá vindo aí uma chuva forte e é uma forma de punição. Ou outras duas, como uma forma ali de regar a terra, olha, preciso de chuva para que esse alimento aqui cresça, tá? Eu preciso da chuva para que esse riacho aqui ele permaneça com um nível de água satisfatório que vai servir toda uma população. Tá? Então seriam esses 3 motivos principais aí. Tá? Nesses blocos de versículo ainda fala sobre correção. Tá? Essa correção aqui, então, pensem na parte correção mesmo de entre pai e filhos, pensa num rei, tá? Que usaria ali no juiz, na verdade, numa corte, até o rei mesmo, tá? Que poderia ali ter essa correção vinculada a açoites, tá? E sendo ali, vamos falar assim, definida, sendo sentenciada através de um cetro, né? A gente viu que o cetro é um elemento muito, muito forte ali, muito característico da majestade, né? E alguns textos bíblicos acaba falando sobre o cetro, né? Nessa figura, então, imaginando uma associação a uma realeza, a uma corte, tá? E no final ali, a fidelidade e a lealdade de Deus, a sua promessa, elas estão muito fortes, muito ligados com a palavra beneficência. Tá? O que é beneficência? É o amor leal. Tá? Então, e aí vai aqueles extremos, né? Deus ele usa a tempestade ali como uma forma de julgamento e também como uma forma ali de que o povo seja abençoado com a chuva, né? Figurinha muito bonita aqui mostrando então a chuva caindo sobre uma plantinha e evidentemente essa plantinha aqui ela vai ser beneficiada com essa chuva e ela vai crescer, tá? Ela vai ganhar musculatura, corpo e ela vai crescer. No versículo 18, ele usa um comparativo, tá? Firmes como espelho fundido, tá? E aqui entra numa tradição da época, que os espelhos primitivos, eles eram muito fortes, tá? Eles eram inquebráveis, tá? Dado o seu processo de fabricação, que era feito com bronze polido, tá? Então por isso que ele usa essa expressão aqui, firmes como um espelho fundido. É impossível você quebrar, é algo muito firme. Tá? Nos versículos 19 fala lá, ensina-nos o que diremos a Deus, nada podemos pôr em boa ordem. Tá? Então lembre-se, ele é um intercessor, um intérprete, tá? E em alguns momentos ele, vamos falar assim, ele usa do sarcasmo aqui, vamos associar com a ideia de dar um choque de realidade, tá? De posicionar justamente Jó num lugar assim que fala, olha, sem fundamento a tua ideia, sem fundamento a tua fala, tá? E qual que é a ideia aqui que ele fala aqui, tá? Que Jó ensine o que dizer a Deus, uma vez que eles, e aí agora ele está falando, olha, o Zofar, Bildade, tá? A gente não tem essa não é tanto poder que eu quero falar. Nós não temos essa capacidade. Nós somos limitados. Tá? Mas aí, então, novamente aqui, usando os sarcasmos, né? Ele fala, a gente precisa que você explique para nós. Você não sabe? Né? No nosso popular, você não é o bonzão? Você não sabe tudo? Então vai lá, explica pra gente. Porque eu não sei.
Tá? Então essa é a ideia aqui que nesses versículos aqui, então, vamos falar assim, esse sarcasmo de Eliú é tentar, vamos falar assim, pensar que Jó desce o patamar, né? Fala assim, você não está nesse nível, Jó. Mas se você está, então explica pra gente. Tá? Quem nunca tentou, né, olhar para o sol e não conseguiu? Né? Imagine o sol aqui de janeiro, fevereiro, você não consegue olhar para o sol. Você arrisca, mas você não consegue. Se você não tiver, talvez se você com óculos escuros até você consiga, mas assim, a olho nu, com óculos de grau, sem fator de com a lente que permita, né, a olho nu, é uma tarefa impossível. Tá? E aí, então, imagine nessa mesma proporção como é difícil de se aproximar de Deus, que parece seu próprio esplendor de ouro e tremenda majestade. Tá? Então, aqui ele novamente traz a ideia da grandeza, de quão difícil é, então, você aproximar-se de Deus ali. E aí, agora a gente lembrando um pouquinho ali de Moisés, né, associando com aquela experiência que ele teve ali na, na sarça, enfim, naquela também experiência que ele falou assim: olha, eu quero te ver, quero ver o teu rosto, né? De Moisés pedindo ali, e era uma coisa impossível, que Deus falou: não, você não vai conseguir, não tem como, né? E um exemplo também, quando a gente viu, quando ele, em uma dada aparência ali, o povo teve que né, falar: não, cubra aí a face, aí, porque seu rosto a gente não consegue olhar, não estamos conseguindo ver, porque tá resplandecendo, é impossível te olhar, dada a glória ali de Deus que estava transbordando na vida de Moisés. Tá? Nesse mesmo versículo, nesse mesmo bloco de versículo, fala: do norte vem o áureo esplendor. Tá? Isso aí cai muito de encontro com uma tradição da época que se existia, que se acreditava que a direção do norte ela era um local ali um local da residência de Deus. Então, se vocês pegarem lá a Bíblia de vocês, Isaías 14, 13, vocês vão ver isso, tá? Vão ver isso. Ó, eu vou ler o versículo para vocês. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Tá? Então, o conceito é esse que se tinha, né? Que o norte ali ele era visto como a direção da residência de Deus. Como Jó conclui esses versículos de 23 a 24? Tá? Conclui que a Deus pertence todo louvor, tá? Que ele é grande, tá? E aí, no que nós acabamos de falar, impossível de ser alcançado, mas que a ele é toda a glória, toda a honra. Tá? E ele fala, tá? A ninguém oprime, tá? Então ali ele já está dando uma outra característica para Deus, tá? Um Deus piedoso, tá? Juízo, fala de justiça, fala de honradez, tá? Também usa o termo temem, tá? Aí tem a ideia de trazer, então, aqui a admiração, a veneração, tá? Das pessoas para com o seu criador, tá? Que alguém que foi criado do pó da terra ali, então a ideia é essa, né? De admiração, veneração a esse Deus criador. Bem, depois a aula vai ser disponibilizada lá no repositório. Que Deus abençoe a todos vocês.